Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, verso de número 9 em diante. Verso de número 9 em diante. A palavra do Eterno, ela diz assim: bem tinha eu imaginado que, contra o nome de Yahushua, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Yahushalaim. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obrigava a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, verso 13, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo, e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Shaul, 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 por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Verso de número 15. E disse eu: quem és, amo? E ele respondeu: eu sou Yahushua. Eu sou Yahushua, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Yahu, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte sobre os santificados pela fé em mim. Você pode dizer assim seja, pela fé? Você pode dizer assim seja? Então recebe aí a santa Shalom de Yahushua na tua vida. É a presença do eterno Criador falando conosco, irmãos. É a voz do Espírito da verdade falando com aqueles que querem se tornar verdadeiros adoradores. Abra o teu coração para esta palavra. Amados irmãos em Yahushua, ouvi com todo temor e tremor, em santa comunhão e reverência ao eterno Criador dos céus e da terra, que vela pelo cumprimento desta santa e gloriosa palavra. Pois esta palavra é uma palavra que tem saído da boca do Eterno, por meio da santidade do teu Espírito. Oh, amados irmãos, o apóstolo Shaul, ele era um homem revestido de um espírito religioso, que infelizmente estava espiritualmente cego pelas doutrinas da religião, ao ponto de estar perseguindo até mesmo o povo santo do Salvador Yahushua aqui na terra. Infelizmente, irmãos, é
que acontece com muitos que estão apegados à religião dos homens. Por isso, Yahushua ele disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E muitos estão, ao invés de ir a Yahushua, estão indo a homens, estão se achegando em homens, estão confiando em homens, não estão buscando manter um relacionamento sincero e verdadeiro com a santidade da majestade de Yahushua, o nosso amo. Porque diz a palavra que sereis todos ensinados por Yahu. Estas palavras que vos anuncio, irmãos, eu não aprendi nem recebi de homem algum, mas pela revelação do Santo Espírito de Yahushua, o nosso amado Salvador. Por isso eu vos anuncio esta palavra. O apóstolo Shaul, irmãos, ele era um homem extremamente zeloso da religião. Desde a sua meninice ele zelava e cuidava da sua religião de forma severa. Ele estava disposto a matar aqueles que se opunham contra a sua religião. Ele consentia com a morte daqueles que invocavam o santo nome do Salvador Yahushua, porque infelizmente ele foi ensinado pela religião a perseguir, sem ter conhecimento da verdade, a perseguir aqueles que se opõem contra a religião deles. E é o que nós vemos nos últimos dias. Quantas pessoas que estão espiritualmente cegas, e que o espírito das trevas tem cegado o entendimento de muitos homens e mulheres, para perseguir o santo caminho. Yahushua é o caminho, irmãos. Aquele que persegue este caminho está perseguindo a Yahushua. O apóstolo Shaul, irmãos, diante da sua defesa perante o rei Agripa e toda a corte do Sinédrio, ele estava sendo acusado por quê? Porque ele ensinava o povo Yahudim a viver conservando a fé naquele que, perante as Escrituras, é o amo de todos, o Criador dos céus e da terra. Ele era um dos que perseguiam o povo santo, até o momento que ele teve um encontro com Yahushua, o nosso amo. Ele consentia na morte dos santos de Yahushua. Ele perseguia até a morte os santos de Yahushua. Ele encerrava nas prisões os santos de Yahushua, porque espiritualmente ele estava cego. Espiritualmente ele não sabia que estava perseguindo aquele que é o autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Shaul, irmãos, diante da sua defesa, ele confessou ao rei Agripa e toda a corte do Sinédrio que estava julgando ele ali. E ele dizia que ele tinha imaginado que devia ele está cometendo grandes males contra o santo nome de Yahushua. O que persegue o nome do santo, o que persegue o nome daquele que está santificado nos céus e na terra, são as religiões, irmãos. Nos dias de Yahushua, os anti-Machia daquela época eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os principais do povo. Eram homens religiosos, eram homens que viviam conservando a letra da palavra do Criador, mas eles não tinham a revelação da letra, porque toda a lei do Eterno se resume numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E infelizmente, irmãos, o apóstolo Shaul, ele consentiu no seu coração, influenciado pelos principais dos sacerdotes, a perseguir, para prender e matar
a todos quanto invocam o santo nome do Salvador Yahushua. Os apóstolos foram perseguidos pelos homens religiosos. E esse apóstolo, o apóstolo Shaul, ele teve que ter um encontro com o Salvador Yahushua no momento que ele estava perseguindo as ovelhas. Ele estava como um lobo devorador, buscando tragar e matar as ovelhas de Yahushua. Mas Yahushua, que é o bom pastor, que guarda as suas ovelhas, que cuida das suas ovelhas, ele teve que tratar com este homem religioso, do qual ele teve que cair por terra e contemplar a imagem da santidade de Yahushua, o nosso amo, através de uma visão. Ele viu a Yahushua resplandecendo como uma luz, muito mais resplandecente do que a luz do sol. E ele ficou fisicamente cego ali naquele momento. Ele não podia ver nada. Aqueles que estão espiritualmente cegos na sua vida espiritual, por causa da cegueira da religião, Yahushua disse: deixai-os, são cegos, guiando cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. O apóstolo Shaul, ele era um homem espiritualmente cego. A religião, ela cega a tua espiritualidade, ela cega o teu entendimento. Se você não vigiar, você está lutando contra a vontade do teu próprio Criador. Homens religiosos perseguiam a Yahushua. Yahushua dizia: se vós fosses filhos de Yahu, vós me amareis e contudo quereis me matar. Se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Yahushua disse: aquele que é da verdade ouve a minha voz. E os homens religiosos, eles cercavam a Yahushua, porque eles eram o anti-Mashiach daquela época. Nos dias de hoje não é diferente. Assim como o apóstolo Shaul, ele era um anti-Mashiach, criado pela religião da seita dos fariseus. Ele era um homem extremamente severo e zeloso da religião, que procurava até matar. Ele consentiu na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir, que foi morto pelo nome de Yahushua. O apóstolo Shaul, ele obrigava os seguidores de Yahushua a blasfemar, encerrando eles nas prisões, castigando eles muitas vezes. E Yahushua contemplava todas estas coisas. Esse homem era um homem que conspirava contra o santo nome de Yahushua, nosso amo. E não é diferente nos dias de hoje. Quantos que respiram maldade contra as nossas vidas por causa deste santo nome? Os apóstolos eram proibidos de anunciar no nome de Yahushua em Yahushalai, porque os homens religiosos daquela época proibiam. Oh, amados irmãos em Yahushua, é tempo de nós nos despertar e fugir das religiões, conforme o nosso amo Yahushua disse na carta ao Apocalipse, capítulo 18, verso 4: sai dela, povo meu, para que não seja participante nas suas iniquidades e para que não incorra nas suas pragas.
Nós não podemos, irmãos, deixar de se revestir do Espírito da verdade para poder, irmãos, viver uma vida cauterizada por espíritos enganadores, pela doutrina de demônios, de homens que não receberam a regeneração. O apóstolo Shaul, irmãos, após ele ter um encontro com Yahushua, nosso amo, ele se converteu. Se você não tiver um encontro com Yahushua, você nunca jamais será liberto desta cegueira espiritual criada pela religião, para que você só enxergue aquilo que é religião. Observe, irmãos, quantas igrejas tem em cada bairro, todas elas divididas uma das outras. Às vezes tem 100 igrejas, 200 igrejas na mesma cidade, e elas não se comunicam. 200 igrejas divididas. O apóstolo, depois da sua conversão, ele dizia aos irmãos, de todo o coração dele, ele disse que não era para os irmãos viverem dissensões, mas que antes todos eles deveriam ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento acerca das palavras do Eterno. Aleluia! Louvado seja o santo nome do amo e Salvador Yahushua. Nosso amo Yahushua, ele passou uma severa perseguição contra a vida dele ali na cidade de Yerushalayim e em todas as cidades circunvizinhas, porque os homens movidos por espíritos religiosos, infelizmente, eles perseguiam o rei da vida, o rei da glória, Yahushua. Yahushua, ele desceu do céu, sendo ele o próprio Yahu em forma humana. Ele se apresentou dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E muitos cercavam e perseguiam a Yahushua ali na cidade de Yerushalayim. E eles procuravam tirar da boca de Yahushua alguma palavra para poder o acusá-lo, perseguindo ele até a morte. E eles buscavam dizendo: se tu és o Mashiach, dize-nos abertamente e assim o creremos. E Yahushua disse: já vos disse, vós não me credes, porque não sois das minhas ovelhas. E é o que nós vemos nos dias de hoje, irmãos. Nós estamos cercados de uma grande multidão de pessoas que ouvem as mensagens do Evangelho que Yahushua nos coloca em nossos corações para converter eles das trevas à luz, da mentira para a verdade. Mas infelizmente o espírito do anti-Mashiach tem entrado dentro de homens, dentro do coração de homens e de mulheres, que não aceitam as verdadeiras palavras do Espírito da verdade, chamando eles ao arrependimento e à conversão de suas vidas, trazendo eles para a luz. O apóstolo Shaul, irmãos, antes da sua conversão, ele maltratava, ele castigava, ele perseguia e buscava de todas as formas destruir a obra de Yahushua aqui na terra. E ele saiu da cidade de Yerushalayim pela aprovação e consentimento dos principais dos sacerdotes
E ele recebeu uma carta para poder prender e até mesmo castigar aqueles que são seguidores de Yahushua. E infelizmente este homem, movido por um espírito religioso, ele sai ao encontro dos verdadeiros adoradores que estavam ali, refugiados na cidade de Damasco, porque após a morte de Estevão, houve uma grande perseguição contra o povo santo de Yahushua. E o apóstolo Shaul, respirando ameaças e imaginando no seu coração que contra o santo nome de Yahushua ele deveria estar praticando muitos males, ele sai ao encontro do povo de Yahushua ali na cidade de Damasco. Mas no meio do caminho, o apóstolo Shaul, ele viu uma luz mais resplandecente do que o resplendor do sol. Ele teve uma visão da santidade e da majestade de Yahushua, que no momento que ele viu, ele ficou fisicamente cego. Ele já era um homem espiritualmente cego pela religião, mas ele se tornou um homem fisicamente cego ao ter um encontro com Yahushua. E naquele momento ele caiu, juntamente com aqueles que estavam com ele. E ele, todo trêmulo, ele perguntava: quem és, meu amo? Yahushua se apresenta a ele dizendo: eu sou Yahushua. Yahushua falou com ele em língua hebraica. E na língua hebraica, o nome desse perseguidor é Shaul, não é Saulo, é Shaul. E diante desta apresentação de Yahushua, Yahushua falou com ele e apresentou o nome dele. Quem és, meu amo? Eu sou Yahushua, quem tu persegues. Você imagina que aquele que é a verdade vai apresentar um nome que tem a letra J, se no idioma do hebraico não tem a letra J? Nos dias do apóstolo Shaul, você acha que ele anunciou um nome que é pronunciado pela letra J? Yahushua é a verdade, irmãos. E a verdade estava sendo perseguida. E os homens religiosos daquela época levantaram este homem para perseguir as ovelhas de Yahushua. Todos quanto perseguem aos pequeninos de Yahushua, Yahushua trata com eles. Os apóstolos em Jerusalém foram perseguidos. Se você ler lá em Atos capítulo 4 e Atos capítulo 5, vocês vão ver que tamanha perseguição eles passaram ali. Abra os teus olhos, meus irmãos. E a perseguição era contra o nome de Yahushua, o Mashiach. E eles não podiam negar o nome do Mashiach, porque era no nome de Yahushua, o Mashiach, que os enfermos eram curados. E eles estavam perseguindo o nome. Yahushua é a pedra que os edificadores nos dias da sua carne foi rejeitada pelos principais sacerdotes, por homens e mulheres que tinham a religião dentro do seu coração. Guarda esta palavra, irmãos.